noite ministrar uma palavra de fé sobre a sua vida. Uma palavra que pode te fazer refletir, que venha te fazer refletir sobre o que é a fé. No livro de Esther, vem relatar uma história de que uma menina, ela conquistou o reino. Ela conquistou o reino. Mas Deus colocou ela ali a um propósito. Deus colocou ela ali a um propósito, né? Do qual ela ainda não tinha enxergado. Mas quando houve a necessidade de ela se manifestar em prol do seu povo, que na verdade o povo dela estava sendo ameaçado, o povo de Deus estava sendo ameaçado de morte. E então o tio dela, o qual impulsionou ela a estar nesse local como rainha naquele lugar, disse que ela precisava tomar uma atitude quanto à situação que o povo dela passava. Os judeus passavam uma perseguição. Então, mas para que isso pudesse acontecer, ela tinha a necessidade de entrar na presença do rei. E não era de qualquer jeito que se entrava na presença do rei. Ela tinha que se apresentar diante do rei. E ela corria o risco de morrer, de entregar a sua vida naquele momento. E então quando ela tem a necessidade, o tio dela fala: olha, o nosso povo passa necessidade e tem o risco de morte. E é preciso que você se levante e tome uma atitude quanto a essa circunstância e entre na presença do rei e interceda por esse povo. Então ela tem medo e fala: olha, eu posso morrer. Mas o tio dela falou para ela, chegou para ela e falou: Mardoqueu, o tio dela, Mardoqueu, falou para ela: se você não fizer, minha filha, Deus levanta outra em seu lugar e faz, e vai haver a salvação para esse povo. Graças a Deus. Mas tenha certeza que assim como o povo está sendo julgado de morte, assim como a ameaça de morte chegou para esse povo, se você não fizer nada, certamente você não salvará nem a você e nem a sua família. No livro de Esther, capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar. Mas o que eu quero trazer aqui é uma realidade, tanto em fato quanto em pensamento, que está acontecendo no Evangelho de hoje. Não no Evangelho, mas nas pessoas cristãs, né? Que uma posição é a de Mardoqueu, que buscava pela justiça do reino, pela justiça dos judeus, e mesmo ele buscando a justiça, sendo um homem correto, ele foi perseguido. E a outra é o pensamento de Esther, que tendo alcançado o reino, se sentiu em uma comodidade em que colocava em uma posição que a visão dela era de que ela não teria necessidade de sacrificar a sua vida para salvar aqueles que pereciam.
dessa palavra é que quando Mardoqueu chegou e falou, deu esse despertar para Esther, ela se levantou da posição dela de conforto e deu um estalo, e ela aprendeu a usar uma fé que habitava dentro dela. Ela se levantou do estado de medo e falou assim: é assim, meu tio. Ela entendeu a visão do Evangelho. Ela entendeu a visão do reino de Deus. É verdade. Ela se levantou, ela pegou aquilo que tinha dentro dela e ela falou: olha, meu tio, eu vou encarar essa situação. Eu vou enfrentar o rei. Eu vou entrar lá na sala dele, e se ele virar o certo para mim, virou, e se ele não virar, não virou, eu morro. Mas eu te peço uma coisa: pede para o povo jejuar junto comigo. Aqueles que carecem de necessidade, pede para eles jejuar junto comigo, porque eu vou fazer a minha parte. Eu e as minhas meninas, eu e as minhas servas, iremos fazer a nossa parte. Assim também nós jejuaremos. E depois eu vou entrar à presença do rei. E perecendo, meu tio, pereci. Olha, isso é você entender que você tem um recurso e que você pode ter até a chave na sua mão. Mas se você ficar em um estado de conforto ou em um estado de medo, e você não pegar essa tua chave e se levantar do caos, você da mesma forma perecerá. Você não alcançará o reino que está preparado para ti. Essa chave para você vai ser inútil. Então pega a chave que se chama a fé. Não adianta dizer eu tenho fé. Não. O que você faz com a sua fé? O que você faz? Liga a ignição e vai. Aleluia. Perecendo, perece. Tiver que perecer, pereça. Mas levante do lugar de caos, do medo, da aflição, da opressão. Se levanta disso daí e vai. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pega essa palavra e enfrente a sua ocasião, o seu problema. Enfrenta o seu caos.